A gente sempre pensa, né, que meio ambiente e tecnologia são coisas bem distintas, né, e até antagônicas, né, que a tecnologia destrói o meio ambiente. Só que os tempos modernos têm mostrado que a tecnologia pode ser muito bem utilizada como uma grande aliada para a gestão ambiental, para trabalhar tanto na redução como no reuso dos materiais, né, de como mitigar os problemas gerados, né, nas transformações ambientais. Então, a tecnologia pode ser uma grande companheira. E nós temos aqui o grupo de pesquisa em tecnologias ambientais, né, da Universidade Federal do Ceará, que trata muito sobre isso, né? Tem evoluído e tem vários trabalhos bem interessantes para mostrar para vocês. Para isso, nós convidamos aqui o nosso amigo André Bezerra, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica Ambiental, para falar um pouquinho com vocês sobre o GPTA, que é o Grupo de Pesquisa de Tecnologia Ambiental, e algumas pesquisas que ele vem desenvolvendo aí bem interessantes. Bom, queria agradecer, Barros Neto, aí a oportunidade de trazer um pouquinho do trabalho que o Grupo de Pesquisas em Tecnologias Ambientais vem realizando ao longo aí desses 16 anos de existência. De fato, é uma área que ajuda na questão ambiental, na prevenção de impactos ambientais e muitas vezes na correção de determinados problemas ambientais que podem acontecer na água, no solo, no ar. Então, o grupo ele é bastante amplo em termos de atuação. A gente tem pesquisas realmente mais ligadas atualmente na parte de tratamento de esgotos, ou seja, tentando repensar um pouquinho sobre o olhar da estação de tratamento de esgotos para ser, de fato, considerada uma unidade de produção de recursos. Então, a ideia por trás é cada vez mais se valorizar os subprodutos do tratamento de esgotos, por exemplo, o biogás que pode ser gerado aí durante o tratamento, a parte de reaproveitamento do lodo, que é um subproduto do tratamento, para aumentar a produção agrícola, para reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, e também a questão do melhor reaproveitamento dos nutrientes contidos nos esgotos. Nessa linha, várias pesquisas e vários sistemas de tratamento vêm sendo desenvolvidos nos últimos tempos. A ideia por trás é não só de valorizar esses recursos, mas também de cada vez mais diminuir os custos de implantação, operação e manutenção dessas unidades, de maneira a tornar para a vida de quem paga a tarifa cada vez menores tarifas. Haja visto que tratamento de esgoto certamente contabiliza, né, como uma fatia bastante expressiva do custo total aí que todos nós pagamos nas contas de água e que tem ali a parcela dos esgotos também. O GPTA ele vem trabalhando nessas várias linhas aí e também fora da área de tratamento de esgotos, como, por exemplo, dentro do novo projeto que eu gostaria de colocar um pouco mais de informação, que é uma rede nacional sobre Covid, né, sobre detecção de SARS-CoV-2 no esgoto. Então, é uma rede que tem a participação da Universidade Federal do Ceará, né, coordenado por mim, e tem a participação da professora Vânia Mello, do Departamento de Biologia, e envolve doutores, alunos graduados, alunos de iniciação científica, tanto da engenharia quanto da biologia, exatamente porque é um trabalho extremamente abrangente em termos de formação. Conte um pouquinho para a gente aí dessa pesquisa aí. Pronto, a ideia por trás são 6 universidades, né, entre as quais a UFC. Essa rede é coordenada pela Federal de Minas Gerais e tem o apoio financeiro da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. É um projeto que tem a duração de 12 meses e conta com a participação local da CAGES. Então, a CAGES é nosso parceiro que ajuda na questão da coleta semanal desses esgotos em 10 estações de tratamento, junto com estações elevatórias, junto com alguns postos de visita, ou seja, 10 pontos amostrais distribuídos na área de Fortaleza, não só na parte mais
rica da cidade, né, de maior poder aquisitivo, mas também naquelas áreas de maior vulnerabilidade social, localizadas mais na parte oeste e sul de Fortaleza. E conta, né, com a coleta de esgotos em pontos estratégicos posicionados também nos 2 principais hospitais de combate ao Covid em Fortaleza, notadamente o Hospital Leonardo da Vinci e também o Hospital da Unimed. Então, a ideia é exatamente do esgoto servir como uma ferramenta de vigilância epidemiológica. Ou seja, a gente conseguir detectar por meio dos esgotos aquela parcela, por exemplo, dos assintomáticos que não chegam nos hospitais, né? E muitas vezes a gente tem subnotificação sobre a quantidade de pessoas infectadas e a circulação do vírus na cidade. Assim como esse monitoramento com base no esgoto serve também como uma antecipação de algum agravamento que possa estar aí, de uma certa forma, em vias de acontecer e ajudar a Secretaria de Saúde, ao Comitê de Enfrentamento à Pandemia, nas medidas de isolamento social. Então, André, seria, como é que, por exemplo, já que você tem um baixo, né, medição, né, de testes, né, de testes, vocês iriam usar, né, o esgoto justamente para verificar localmente aonde estaria havendo, por exemplo, uma grande concentração, né, ou seja, um aumento da Covid, e que aí você pudesse, vamos dizer, isolar aquela região, fazer um controle mais localizado, mais direto. É isso a ideia Exato. do projeto? Esse monitoramento, ele engloba tanto essa possibilidade, né? Ou seja, da gente ter uma distribuição espacial sobre os principais, ou as maiores ou menores concentrações virais ao longo da cidade, e também cada ponto de monitoramento vai se comparar com ele mesmo ao longo das várias semanas epidemiológicas. Então, com isso, a gente consegue verificar se a concentração viral ou a carga viral está aumentando ou está diminuindo aí ao longo das semanas epidemiológicas. Então, vocês fazem medidas semanais, é isso? Isso é muito bom, né, para a questão do cruzamento com os dados dos hospitais e isso ajudar no melhor entendimento, né, sobre o comportamento da pandemia naquele momento. E isso ajudar a balizar essas medidas de isolamento social, né? Então, é um projeto muito importante nesse sentido. São coletas semanais, são amostragens compostas, ou seja, em cada um desses pontos é feita uma coleta ao longo de 3 horas de coleta, para dar uma média ali ponderada dessas cargas, dessas concentrações virais. Essas amostras elas são levadas para o laboratório de saneamento, onde são pré-tratadas, tem um processo de filtração. Depois é separada uma parcela para a parte de determinação físico-química, que a gente utiliza como um balizamento para saber se uma menor concentração viral foi, por exemplo, decorrente de uma chuva, que isso acabou também interferindo nesses outros parâmetros físico-químicos. E a outra parte ela é encaminhada lá para o laboratório no departamento de biologia, né, coordenado pela professora Vânia Mello, onde é feito todo um processo de extração do RNA viral e toda a parte da biologia molecular, sequenciamento e determinação da concentração viral com a técnica de RT-qPCR. Então, com base nisso, a gente tem essas concentrações virais nesses vários pontos e, com base nessas concentrações, ou muitas vezes na determinação das cargas virais, existe uma correlação entre a carga e, por exemplo, quanto cada pessoa excreta de vírus no esgoto, por exemplo. E com base nisso, apesar de um pouco de incerteza nesse processo, a gente consegue prever, a gente consegue calcular qual é a quantidade de pessoas que contribuiu para aquela carga viral, né? Então, a gente consegue, desta forma, comparar os infectados com base nos dados de saúde, nos dados do DataSUS, por exemplo, com a população estimada aí com base nos esgotos. Tá? Obviamente que sempre olhando com muita ressalva esses dados, exatamente por algumas incertezas inerentes ali a essas determinações. Mas, de todo modo, esse projeto ele nos permite essa apreensão sobre
o comportamento viral aí e essa distribuição ao longo aí da cidade. Vocês, dentro dessa pesquisa, vamos dizer, esses 10 postos, ele ainda está no nível experimental, né? Ou seja, ele fechando esse estudo, aí eu vou aumentar o número de locais de medição para poder ter abranger mais a cidade, ou você consegue, com esses 10 pontos, ter uma visão da cidade como um todo? A gente consegue ter uma boa visão, certo? Porque vários desses pontos, eles acabam pegando vários bairros, né? Então, a gente, por exemplo, um dos pontos na estação de pré-condicionamento, ele pega quase 50% da cobertura de esgotamento sanitário de Fortaleza, entende? E a gente pega também os sistemas isolados, por exemplo, a estação de tratamento lá no Zé Walter, por exemplo. Isso. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão bastante razoável, né, sobre a concentração viral ao longo da cidade. É importante de mencionar que é um estudo bastante caro, Barros Neto, e demorado, né, motivo pelo qual a gente tem um número reduzido de pontos amostrais, né, e com isso também, como ele é feito em rede, a gente tem uma padronização em relação às metodologias, a gente consegue comparar, ou seja, ver tendências de Fortaleza com a tendência verificada em Minas Gerais, a tendência verificada no Paraná, ou em Brasília, ou no Rio, né? Ou em Pernambuco, que são os 6 estados rede, componentes, né, da rede, sim. Uhum. E aí, com isso, a gente consegue, de uma certa forma, compreender um pouquinho mais sobre o estágio da pandemia, tanto local quanto nacionalmente. Entendi. Tá? Agora, André, deu algum. Aí, assim, né? A gente agora falou só em teoria, não sei o quê. Dê alguns números aí para a gente aí sobre né, os primeiros resultados, o que é que vocês têm visto aí. A gente já está no 3º boletim epidemiológico e foi a primeira vez que Fortaleza entrou nesse boletim, porque como a gente era novo nessa temática, tivemos que desenvolver uma metodologia de determinação, tivemos que adquirir um equipamento. Então, isso acabou demorando um pouquinho mais e a gente está ainda processando esse conjunto de amostras que foram coletadas ao longo dessas várias semanas. E eu espero que nos próximos tempos, nas próximas semanas, a gente consiga eliminar esse passivo e, de fato, já ter um pouco de histórico de dados de maneira a termos um pouco mais sobre essa apreensão. Mas o que temos até então, Barros, é uma coisa interessante, que houve uma distribuição homogênea dessa concentração viral em todos os pontos que nós avaliamos, e não houve uma modificação ao longo das semanas epidemiológicas. Não obstante, todas essas concentrações virais obtidas, elas foram consideradas moderadas, tá? O que significa dizer que a gente não pode afrouxar as medidas de isolamento social, né? O vírus ainda está circulando e muitas vezes essa percentagem de assintomáticos ela é muito elevada, ela pode chegar muitas vezes a 40% a 50%, Barros Neto, de responsabilidade, digamos assim, da presença viral, né? Que não está chegando isso lá nos hospitais, né? E que está circulando muitas vezes nas cidades aí livremente. Então, realmente, a gente tem que ainda continuar a questão do uso de máscara, a gente tem que continuar fazendo o dever de casa na questão do isolamento social, né? Porque para evitarmos aí uma eventual terceira onda e, de fato, a gente conseguir vencer essa pandemia. Mas pelo que você disse, você ainda só tem uma primeira medição, né, de Fortaleza. Não, né? eu tenho medições em 3 semanas epidemiológicas. Certo, mas assim, não completas, tá? mas Tem não alguns dá ainda, por buracos. exemplo, para nós vermos o impacto da vacina, né? Não dá, Isso. né? E Isso ainda daí, você não consegue ainda. nesses boletins epidemiológicos, a gente tem gráficos lá correlacionando também com as cargas virais ou as concentrações com o percentual da população vacinada. A gente muitas vezes cruza com a disponibilidade de leitos de UTI livres, né? Porque tudo isso, essa decisão é uma decisão em que todo esse processo, todas essas variáveis têm que ser avaliadas, né, para uma tomada de decisão.
Então, o projeto ele visa exatamente ser mais uma ferramenta de apoio à Secretaria de Saúde nesse processo de tomada de decisão. E você vem trocando informações com eles, então, a respeito disso? Na realidade, o meu principal interlocutor vem sendo o Dr. Xavier, que é o cientista-chefe da FUNCAP na área de saúde, né? Entrei em contato também com o professor Marcelo, que é o cientista-chefe da área de meio ambiente, já inclusive mandei esse terceiro boletim epidemiológico, e certamente vai haver uma aproximação natural com a Secretaria de Saúde, mas essa aproximação eu estava esperando que acontecesse no momento em que eu tivesse um histórico maior de determinações, né, para poder compartilhar com eles, tá? Ou seja, na realidade, essa pesquisa ela só tem importância, né, se houver, de fato, essa aproximação com a Secretaria de Saúde para ajudar nas ações de enfrentamento à pandemia. André, excelente. Eu acho que isso é ciência, né? Ou seja, nós estamos procurando entender esse vírus, está todo mundo estudando isso aí, e eu acho que isso é mais um complemento, é mais uma informação para ajudar no monitoramento. Eu acho que também por exemplo, os países que tiveram maior sucesso, conseguiram, foi justamente quem conseguiu monitorar muito bem onde estava o vírus e combater de forma, né? Ou seja, no Brasil, quando ele se espalhou, o Brasil é muito grande, você não teve mais como isolar, né? Mais como fechar. Mas outros países também, com suas características, conseguiram fazer isso. E é justamente com informação que eu vou poder fazer. E esse tipo de informação, né? Ou seja, o esgoto, não, né? As pessoas usam o banheiro, né, e lá o vírus vai junto. Então você consegue, né, medir isso aí. Então, a única coisa, Barros, que eu queria só pontuar, né, só para a gente já encaminhar para o final aqui dessa nossa conversa, é que essa rota, o que a gente detecta ali no esgoto, na realidade, são fragmentos de RNA viral, né? Ou seja, a gente não está detectando ali o vírus ativo, ou seja, essa rota de transmissão feco-oral, ela tem pouca importância no tocante à contaminação por Covid. Né? Ou seja, as pessoas que estão fazendo as coletas e tal, elas têm que ter os mesmos cuidados que elas teriam se não tivessem nesse projeto do Covid, porque junto dali a gente tem outros micro-organismos mais ativos, né? Muitas vezes ali helmintos, protozoários, outros micro-organismos patogênicos presentes, então os cuidados são os mesmos. E uma coisa que também eu gostaria de destacar é exatamente a importância da academia, né, nesse processo de participação da academia, tanto no desenvolvimento das vacinas, quanto no desenvolvimento dessas metodologias de detecção, quanto no trabalho, na depuração desses dados gerados, né, a cooperação entre vários grupos de pesquisa, dando uma resposta rápida para a sociedade. E sim, né, dizer que quando a gente dispõe dos meios para a realização das pesquisas, a gente sim consegue dar essa resposta à sociedade. E o que desenvolvemos lá, não só nesse projeto, mas visando sempre a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a preservação do meio ambiente, né? Nosso grupo vem trabalhando muito também na parte de reuso, né? Aí todo o histórico do professor Suetônio Mota de trabalho com a temática de reuso, reuso em irrigação, em piscicultura, em reuso urbano, reuso predial. Então, exatamente pela problemática do recurso água, especialmente para a gente aqui no estado do Ceará, então a gente vem desenvolvendo processos de tratamento de esgotos que produzam água compatível aí com as várias possibilidades de reuso. Tá Excelente, bom? meu amigo. Acho que foi, né, bastante esclarecedor, né, aqui para nós, né, entender um pouco isso aí, né? Ou seja, nós estamos medindo, né, a carga viral, né, por tabela, né? Ou seja, mas cientificamente falando, né? Ontem mesmo eu estava assim, só para mostrar que às vezes a gente tem que usar. Eu estava numa reunião no MDR, né, Ministério do Desenvolvimento Regional, e eles estavam querendo saber as edificações que estavam fora do padrão do Minha Casa Minha Vida, né, da habitação de interesse social. E eles foram atrás de saber né, fora do padrão pelo consumo de energia. Certo? Então, quem tinha um consumo acima de mais ou menos de um limite, lá eram as pessoas que estavam.
Então, eles conseguiram chegar mais ou menos no número, ou seja, de uma forma indireta, né, como você está fazendo, mas muito importante, porque você pode ajudar mais uma informação para, né, o grupo lá de controle, de acompanhamento, né, dessa questão da pandemia, tomar as decisões. Né? A ciência ela vai dar o conhecimento, a decisão é um processo político, né? Ela dá as informações e você, aí as decisões vai levar em consideração também vários outros fatores. Certo? Então, André, muito obrigado, né? Foi excelente. Eu que agradeço a oportunidade, Barros. Queria parabenizar aí pelo programa, tá? Eu acho que vem acompanhando as entrevistas e, de fato, tá chegando no público mais leigo. Eu acho que é um trabalho muito importante esse que você está fazendo. Obrigado, André. Muito então, bom. André, muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, bom, tchau. pessoal, então estamos aqui, né, encerrando mais um programa, né, mais um episódio de Conversa com Ciência, que é um projeto da Fundação Astef, da Universidade Federal do Ceará e da SBPC, para trazer para vocês a ciência de forma clara, simples, né, mostrando como ela afeta o seu dia a dia, ok? Na busca de quê? De valorizar cada vez mais a ciência. A ciência é um bem para todos nós, ok? Então eu queria agora convidar vocês a entrar no nosso canal, Conversa com Ciência, dar um like, se inscrever, certo? Botar lá o sininho e também entrar nas nossas redes sociais. Onde vocês quiserem ouvir falar sobre ciência, nós estamos lá. Então, muito obrigado e até a próxima.